O Fantástico traz agora o resultado de uma investigação que levou à prisão de 29 policiais militares. Eles são acusados de fazer vista grossa para a entrada de cigarros contrabandeados. Hoje, quase metade dos cigarros vendidos no Brasil vem ilegalmente do Paraguai. Boa parte dessa imensa carga clandestina sai de Mato Grosso do Sul e abastece quadrilhas em todo o país. Qualquer banquinha na rua tem para vender. O maço, oferecido no centro do Rio de Janeiro, vem do Paraguai. Custa R$ 2,50, metade do valor mínimo estabelecido pela lei brasileira. No Brasil, os cigarros clandestinos já representam 48% do mercado. Só no Rio eles movimentaram R$ 1 bilhão no ano passado. O lucro de cigarro é uma das fontes principais de renda, né? Dessas facções criminosas que hoje estão assombrando várias regiões do Brasil. E, através disso, eles conseguem financiar mais armas, mais munições, mais drogas. A pena por contrabando de cigarro é muito menor do que a pena por tráfico de drogas ou de armas. Isso só faz crescer o número de caminhões com cigarros contrabandeados rodando nas estradas brasileiras. Esse produto tem uma logística, ele tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido deve ser pensado no Estado estrategicamente, não só como vigilância, mas também com infraestrutura para combater o crime. As rotas do cigarro clandestino saem do Paraguai e entram no Brasil por cidades como Sete Quedas, Bela Vista, Ponta Porã e Porto Murtinho. 3 em cada 4 maços de cigarro paraguaio entram no país pelas estradas de Mato Grosso do Sul. Quando se fala em rota, não é o trajeto físico, é exatamente os acertos que estão ao longo daquela rota. O valor da rota está justamente no acerto que já existe nesse percurso. Em menos de um mês, 29 policiais militares do estado foram presos por facilitação ao contrabando de cigarros nas estradas. A investigação descobriu que os PMs recebiam mesada para liberar o caminho dos contrabandistas. De acordo com a denúncia, os valores pagos variavam entre R$ 500 e R$ 3 mil por semana para os soldados, cabos e sargentos. Já os oficiais levavam muito mais, até R$ 30 mil por mês. Numa escuta telefônica autorizada pela Justiça, os próprios contrabandistas reclamam que os policiais estavam pedindo muito dinheiro. Só que os caras estavam pedindo propina muito alta, né? 150 mil aí para passar carreta, isso e aquilo, né? Eu também envolvido, comandante, tudo, né? Entendeu? Uhum. Mas deu uma quedinha, né? Tem um dia melhor, novo aí. De acordo com a investigação, esse prédio era uma espécie de escritório dos policiais corruptos. Durante 2 anos, o tenente-coronel Admilson Cristaldo foi o comandante do batalhão da PM em Jardim. Da sala que ocupava aqui, ele alterava as escalas das patrulhas e tirava os policiais das rotas por onde iam passar os caminhões de cigarro. Além disso, mantinha contato com comandantes de outros batalhões em outras cidades, que também faziam parte do esquema e foram presos. O tenente-coronel Luciano Espíndola da Silva, que chefiava o batalhão de Bonito, e o major Oscar Leite Ribeiro, ex-subcomandante em Bela Vista, também foram presos. O coronel Admilson Cristaldo teria indicado os 2 comparsas para os comandos regionais da polícia. Nós coletamos provas de policiais muito incomodados, né, com a postura dos colegas, né? Se sentiam pressionados ou a aderirem ao esquema ou a pedirem transferências, muitos cogitando inclusive a baixa da corporação em razão do grau de corrupção que estava envolvendo a Polícia Militar em algumas localidades. O GAECO, Grupamento de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, comparou o volume de apreensões de cigarro antes e depois que Cristaldo assumiu o comando do batalhão. Assumo, com muita honra e destemor, o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Brasil! Nos 2 anos anteriores, foram 63 apreensões. Nos 2 anos, sob o comando dele, apenas 15. Quando ocorria algum tipo de fiscalização, eles interviam diretamente para que aquela ocorrência não fosse registrada, para que a carga fosse liberada. Apesar de ter um salário em torno de R$ 17 mil, o tenente-coronel Admilson Cristaldo ostentava riqueza. Ele se hospedava em hotéis 5 estrelas e fazia compras em grifes de luxo.
Gastou R$28 mil em uma banheira de hidromassagem e quase R$80 mil em uma moto, que usou para viajar até os Estados Unidos. O pagamento? Sempre em dinheiro vivo e à vista. O coronel Admilson descobriu com um informante que estava sendo monitorado, mas já era tarde. Eu passei a informação, depois que já estava tudo teu. Já foi que os caras já tinham me grampeado, me fudido. Documentos e outros materiais foram apreendidos e, em razão da apuração desses fatos novos, podem surgir novas prisões e podem também ser verificado que há participação de outros policiais. A investigação descobriu que o esquema de corrupção passou bem perto da maior autoridade do Estado. O terceiro sargento, Ricardo Campos Figueiredo, trabalhava como motorista do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Quando a polícia chegou à casa dele com um mandado de busca e apreensão, Ricardo se trancou no banheiro e destruiu os 2 celulares. Acabou preso por obstrução de justiça. Ele era investigado há 1 ano, período em que continuou trabalhando no governo. Depois da prisão, Ricardo foi exonerado. Como que uma pessoa que está sendo investigada consegue chegar a ser motorista de um governador do estado? No ano passado, a Receita Federal de Mato Grosso do Sul destruiu R$1 bilhão em cigarros apreendidos no estado. Hoje, no pátio da Receita Federal em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, 15 carretas lotadas de cigarros aguardam para terem suas cargas destruídas.